Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos à 10ª aula de Geometria Algébrica 2. Nessa aula, nós vamos introduzir feixes de módulos sobre esquemas e, em particular, vamos estudar uma classe de feixes de módulos, que é aquela dos feixes coerentes e quase coerentes. Então, vamos começar definindo a noção de feixes de módulos. Vamos fixar um esquema X e a gente define um feixe de módulos sobre X, ou um OX módulo, como sendo um feixe de grupos abelianos F em X, com a propriedade de que para cada aberto U, o grupo abeliano FU tem uma estrutura de OXU módulo. E além disso, essas estruturas de OXU módulo são compatíveis com os homomorfismos de restrição, sempre que a gente tiver uma inclusão de abertos V contido em U, contido em X. Agora a gente vai introduzir a noção de um morfismo de OX módulos. Então, dados feixes de módulos F e G, um morfismo de OX módulos φ vai ser um morfismo de feixes, com a propriedade de que para todo aberto, o homomorfismo de grupos abelianos de FU para G de U é, na verdade, um morfismo de OXU módulos. Dado um tal morfismo de OX módulos, a gente consegue definir de maneira natural o núcleo, conúcleo e imagem de φ como sendo também OX módulos. Então, a gente construiu agora uma categoria, a categoria dos OX módulos, que herda muito das propriedades da categoria de módulos sobre um anel A. Então, vamos estudar algumas operações nessa categoria, que são herdadas da categoria de A módulos. Então, a primeira delas é a soma direta de dois feixes de módulos, que pode ser definida de forma natural. O produto tensorial entre dois feixes de módulos. Aqui existe uma sutileza, pelo seguinte: dado um aberto U, a gente pode construir um OU módulo tomando o produto tensorial de FU por G de U. Porém, essa correspondência que associa a um aberto esse produto tensorial, em geral, não é um feixe, apenas um pré-feixe. Então, a gente define o produto tensorial de F por G como sendo o feixe associado a esse pré-feixe. Uma outra construção importante é a construção do ROM, né? Então, dados feixes de módulos F e G sobre X, a gente vai construir um outro feixe de módulos sobre X, que é esse feixe ROM, que vai ser definido da seguinte forma: para cada aberto U, a gente constrói esse objeto em azul, que vai ser um OXU módulo. Então, isso vai ser esse ROM, como grupo abeliano, isso é simplesmente o grupo abeliano dos morfismos de OU módulos de F restrito a U para G restrito a U. E esse grupo abeliano tem uma estrutura natural de OXU módulo. Então, essa correspondência é o que define esse feixe ROM. Em particular, a gente pode construir o feixe dual de um feixe de módulos F como sendo o ROM de F para O de X, para o feixe estrutural. E um exemplo importante dos feixes de módulos são os feixes de ideais. Então, são feixes de ideais em O de X. Para cada aberto U, I U vai ser um ideal de OXU, e essa correspondência ela vai ser compatível, as restrições vão ser compatíveis com as estruturas de ideais, com as inclusões. E agora a gente vai ver uma série de exemplos
de feixes de ideais, que são os ideais associados a subesquemas fechados. Então vamos olhar, vamos fixar um subesquema de X, então deixa eu relembrar que isso, a nível de espaços topológicos, a gente tem uma inclusão I de Z como um fechado de X, e a níveis de feixes de anéis, a gente tem um morfismo sobrejetor, um morfismo sobrejetor do feixe estrutural O de X para a imagem direta do feixe estrutural de Z. Né? Então, essa é a definição de um subesquema fechado. E dado um subesquema fechado, a gente pode construir um feixe de ideais que vai ser dado pelo núcleo desse morfismo e tralha. Né? Então, esse é um feixe de ideais em Z, e ele vive naturalmente nessa sequência exata. Então, a gente tem zero, a inclusão do feixe de ideais e de Z em O de X, e o quociente no conúcleo, que é exatamente a imagem direta do feixe estrutural de Z. Então, essa sequência exata vai ser muito importante no nosso estudo de esquemas daqui para diante. Então, vamos olhar para essa construção no caso afim. Então, no caso afim, a gente tem X, um esquema afim da forma spec A. A inclusão de Z como fechado de X é sempre induzida por um quociente de A por um ideal Azinho, que eu coloquei aqui em vermelho. E esse subesquema fechado Z, ele vai ser isomorfo ao esquema afim spec do quociente de A por esse ideal. Então, olhando aqui o que acontece a nível de seções em cada aberto U, a gente, estou relembrando aqui a definição do feixe estrutural. As seções sobre U são funções de U na união dos anéis locais AP, que são localmente escritos como quociente de dois elementos AB. E se a gente olha agora para as seções que estão no ideal IZ de U, essas são funções de A, cuja imagem está não na união dos anéis locais, mas nos ideais desses anéis locais gerados pelo ideal fixado A. Ou seja, o que a gente tem aqui é que essas são funções que são localmente descritas como o quociente de um elemento do ideal por um elemento do anel. Em particular, a gente vê que o talo do feixe de ideais associados a Z vai ser exatamente o ideal do anel local AP gerado por A. Em particular, se o primo P não está contido em Z, ou seja, isso é equivalente a dizer se o ideal A não estiver contido no primo P, então esse ideal gerado por A é simplesmente todo o anel local AP. E a gente pode olhar também para o talo da imagem direta do AZ, que é dado pelo quociente de AP pelo ideal gerado por A. Isso vai ser igual a zero se o primo P não está em Z, e vai ser o anel local de Z em P, quando P pertence ao fechado Z. Então, esse é um exemplo importante de feixes de ideais, e a gente vai ver mais para frente que nem todo ideal é dessa forma. Mas essa vai ser uma classe importante que vai ter um nome especial. Então, agora o que a gente vai fazer é olhar agora para outros exemplos de feixes de módulos, mas essa construção, essa análise aqui, ela nos sugere uma forma de construir, uma maneira de construir de forma mais geral feixes de módulos. Então, essa é uma construção importante, né? Então, a gente vai fixar agora um esquema afim X, da forma spec A, e a gente vai associar a cada A módulo um feixe de
de módulos em X emitil da seguinte forma. Então, o emitil, as seções de emitil em um aberto U vão consistir, exatamente como no caso anterior, de funções de U na união disjunta de todas as localizações de M em primos de U, que são dadas localmente como quociente de elementos do A módulo M por elementos de A, né? Então, isso é o que está descrito em palavras ali à direita. E aqui, os morfismos de restrição são os morfismos naturais. Então, deixo como exercício vocês verificarem que isso de fato define um OX módulo. E observo que, no caso em que M é igual a A, essa construção é exatamente a construção do feixe estrutural do esquema afim. E no exemplo anterior, que a gente estudou um subesquema, um feixe de ideais associado a um subesquema fechado, o feixe de ideais é exatamente o feixe associado ao ideal A, visto como um A módulo, e a imagem direta do feixe estrutural de Z é exatamente o feixe de módulos associado ao A módulo A. Então, aqui eu estou vendo o quociente também como um A módulo, né? Então, a gente recupera aqueles módulos, aquelas construções anteriores. E aqui eu deixo como um exercício vocês contemplarem a prova dessa proposição, que é análoga àquela que a gente viu no caso em que M igual a A, ou seja, quando o feixe de módulos é o feixe estrutural. Então, primeiro, para qualquer primo de A, P em spec A, o talo de emitil em P é exatamente a localização do módulo M no primo P. 2. Para qualquer elemento F em A, o módulo das seções de emitil no aberto principal DF é exatamente o módulo localizado MF. E 3, em particular, quando eu tomo F igual a 1, eu tenho que as seções globais do feixe de módulos emitil é exatamente o módulo M. Então, deixo como exercício vocês verificarem, vocês estudarem essa demonstração. E ela é exatamente análoga ao caso em que M é igual a A. Ok, então vamos recapitular aqui o que a gente fez até agora. Dado um anel A, a gente considera o esquema afim X igual a spec de A, e a gente construiu um funtor da categoria de A módulos para a categoria de OX módulos, que associa a M, a um A módulo M, o feixe de módulos emitil. Isso a nível de objetos. A nível de morfismos, dado um morfismo de A módulos φ de M para N, a gente vai construir um morfismo de feixes de módulos φ-til de M-til para N-til, simplesmente compondo as seções com o morfismo de módulos localizado φ de P de MP para NP. E esse funtor tem várias propriedades especiais. Então, primeiramente, ele é um funtor totalmente fiel. Então, o que isso quer dizer é que existe uma bijeção entre o conjunto dos morfismos de A módulos de M para N e os morfismos de OX módulos de M-til para N-til. Então, essa função ela é construída da forma acima, e a inversa dela é dada simplesmente avaliando um homomorfismo de OX módulos de M-til para N-til no aberto X. Então, a gente avalia no aberto X e encontra exatamente um morfismo de A módulos de M para N. Outra propriedade importante desse funtor é que ele comuta com a soma direta e com o produto tensorial. Deixo como exercício vocês verificarem
essa afirmação. Isso segue do fato de que essas operações comutam com a localização. A nível de módulos, elas comutam com a localização. E uma outra propriedade muito importante é que esse funtor é um funtor exato, ou seja, dada uma sequência exata de A módulos, quando eu aplico o funtor, eu encontro uma sequência exata de feixes de módulos sobre X. E isso pode ser verificado, essa exatidão pode ser verificada nos talos, e ela segue do fato de que a exatidão é preservada por localização. E agora o que a gente vai fazer é, é estudar módulos, feixes de módulos, agora sobre um esquema arbitrário X, que localmente são módulos construídos dessa forma. Né? Então, deixa eu dar essa definição, isso é a definição de um feixe quase coerente, então vamos fixar um esquema X e um feixe de módulos F sobre X. A gente diz que F é quase coerente se existe uma cobertura por abertos afins, o I, da forma spec AI, tais que F restrito a cada um desses abertos vai ser um feixe de módulos da forma MITIL, para algum M AI módulo. A gente diz que esse feixe é quase coerente, quase coerente, é de fato coerente, quando cada um desses AI módulos MI, na verdade, é finitamente gerado. Essa definição, ela requer uma propriedade para uma cobertura por abertos afins, mas como vocês já podem imaginar, isso é uma proposição, né, importante, que, na verdade, essa condição exigida para uma cobertura por abertos afins vale para qualquer aberto afim. Ou seja, F é quase coerente se somente se para qualquer aberto afim U da forma spec de A em X, existe um A módulo M, tal que F restrito a esse aberto vai ser da forma M-til. Quando X é nederiano, essa proposição também vale para F coerente e M um A módulo finitamente gerado. Então, essa é uma proposição importante, eu deixo como exercício vocês lerem a prova no Hartur, na verdade isso peço que vocês leiam, né, esses lemas 5.3, proposição 5.4 e façam o exercício 5.3, né, que é o que dá, de fato, essa proposição. E agora, uma observação que se eu tenho um morfismo de OX módulos quase coerentes, então o núcleo, conúcleo e a imagem desses morfismos, como feixes de módulos, também são quase coerentes. Né? Então isso é fácil de verificar. E deixa eu, como exemplo, né, o que a gente viu é que, dado um subesquema fechado, o feixe de ideais associados a Z é um feixe quase coerente. Né? Então, a gente já estudou a restrição desse feixes a abertos afins. E mais ainda, se X é nederiano, então esse feixe de ideais é um feixe coerente. E, reciprocamente, dado um feixe de ideais quase coerente, então ele tem que ser da forma I de Z para algum subesquema fechado Z em X. Né? Então, isso segue do fato de que localmente os feixes de ideais são definidos como atil para algum ideal A de A. E agora a gente vai ver um exemplo de um feixe de ideais que não é quase coerente. Né? Ou seja, isso implica que ele não é um feixe de ideais que não é o feixe de ideais associado a nenhum subesquema fechado
de x. Então, para essa construção, vamos fixar um, um fechado Z, um subesquema fechado Z de x, diferente de todo x, e vamos supor que o complementar desse fechado é um aberto denso. Eu vou chamar de I e de J as inclusões de Z como fechado de x e de U como aberto de x. E a gente vai definir esse feixe que eu coloquei em azul, J exclamação OU, ele vai ser o feixe obtido por extensão do feixe estrutural O de U por zero fora de U, né? Então, isso é uma construção que foi introduzida num exercício do Hartshorne, e deixa eu descrever esse feixe. Dado um aberto V, as seções desse feixe nesse aberto V, elas vão ser exatamente as seções do feixe estrutural de U em V, se V estiver contido em U, né? Nesse caso, esse anel é exatamente o anel das seções do feixe estrutural de X em V, e ele vai ser zero quando esse aberto V não estiver contido em U. Então, por definição, a gente vê claramente que esse é um feixe de ideais, mas ele não é um feixe quase coerente. Isso porque, se eu tomar V um aberto afim, da forma spec A, que não está contido em um aberto não vazio e que não está contido em U, então as seções desse feixe nesse aberto simplesmente a seção zero, a gente só tem o zero, mas esse feixe não é o feixe associado a módulo zero, né? Então, isso não é um feixe quase coerente. Então, nota que vai ser importante também a gente entender o conúcleo desse feixe de ideais, né? Então, esse quociente. Então, a gente observa que nos talos, o talo em um ponto P, no fechado Z, é exatamente o anel local de X em P, né? Isso segue da definição do feixe. E para um ponto P que não está contido em Z, esse talo vai ser igual a zero. Então, repara que ele é zero fora de Z. Então, isso vai ser um exemplo de uma imagem direta de um certo feixe em Z, que é o que eu estou chamando desse feixe do feixe estrutural de X restrito a Z, ou da imagem inversa do feixe estrutural de X pela inclusão. Então, de forma mais abstrata, esse feixe é o feixe associado, em geral, né, de forma mais geral, a imagem inversa de um feixe é um feixe associado ao pré-feixe que associa a um aberto W em Z o limite direto para todos os abertos de X que contém Z do anel OXV, né? Então, essa é uma definição mais geral, né, de feixe, da imagem inversa de um feixe por um morfismo de esquemas. Então, na próxima aula, a gente vai revisitar a noção de feixes coerentes e quase coerentes no contexto de um esquema projetivo. Então, dado um esquema projetivo X da forma proje de um anel graduado S, a gente vai querer dar uma descrição dos feixes coerentes e quase coerentes em X em função de módulos graduados sobre esse anel graduado S, né? Então, esse vai ser o tema da próxima aula, e me despeço por aqui.